Saia da minha casa. Você não passa de uma órfã inútil. Eu te tirei da sarjeta. Derrick gritou, jogando a mala da esposa pela escada de mármore de seu apartamento na cobertura em Manhattan. Ele se achava o rei de Nova York. Um advogado poderoso com uma namorada supermodelo e um escritório de canto com vista para o Central Park. Ele achava que sua esposa quieta e submissa, Vivian, era apenas um caso de caridade do qual ele já havia superado. Uma garota quebrada que deveria ser grata por ele ter olhado para ela 2 vezes. Mas Derrick cometeu um erro fatal. Ele não sabia que o homem mais perigoso da costa leste estava observando sua esposa há 5 anos. Ele não sabia que cada hematoma que deixava na pele dela era registrado em um livro de dívidas de sangue. E ele não sabia que hoje à noite, a noite em que a jogou na tempestade, era a noite em que a dívida seria paga. O diabo havia chegado para cobrar. Se você quiser ver como o diabo destrói Derrick pedaço por pedaço, clique no botão curtir agora mesmo. Compartilhe esta história com alguém que adora uma boa vingança e clique em inscrever-se, porque o karma está apenas começando. Vivian desabou nos degraus encharcados, seu joelho batendo com força contra a pedra gelada. A chuva caía sobre a cidade como se quisesse afogá-la. Cada gota chicoteava seu rosto como um tapa após o outro. Seu cardigã fino grudava em seu corpo e ela tremia com o vento cortante. Ela tentou se levantar, mas suas pernas não tinham mais forças. Acima dela, a porta da cobertura se fechou com um estrondo e o clique da fechadura soou frio e definitivo, como uma última sentença sendo lida. 5 anos. 5 anos ela deu àquele homem. 5 anos ela suportou as surras, os insultos, as noites em que chorava sozinha no banheiro para que ele não a ouvisse. E foi assim que ele a recompensou, jogando-a na rua como um cachorro vira-lata. Vivian rastejou em direção à mala que estava tombada ao pé da escada. Não havia muito dentro dela, apenas algumas roupas velhas que Derrick permitira que ela ficasse. Ele levara tudo, seu telefone, seus cartões bancários, até mesmo um par de sapatos decentes. Tudo o que lhe restava eram os chinelos finos em seus pés, do tipo que ele considerava sem valor demais para se dar ao trabalho de roubar. Então ela ouviu um impacto forte. Algo caiu de cima, bateu nos degraus e quicou na calçada. O coração de Vivian pareceu parar quando ela percebeu o que era. A caixa de madeira de sua mãe, a única lembrança que restava da mulher que a dera à luz. A caixa estava na rua. Sua tampa se abriu. Pedaços de madeira se espalharam em uma poça de água negra. Vivian se lançou para a frente e caiu de joelhos na rua. Suas mãos tremiam enquanto ela recolhia cada pedaço quebrado, sem se importar com os bordos irregulares que cortavam sua pele. O sangue se misturou com a chuva e escorreu por suas palmas, mas ela não sentiu dor. A dor dentro dela havia engolido tudo o mais. Dentro da caixa havia um medalhão de prata, e dentro dele, uma pequena fotografia amarelada pelo tempo. Uma jovem segurando um bebê recém-nascido, sua mãe. Vivian nunca conhecera seu rosto, e essa foto era a única prova de que ela já fora amada. Agora o medalhão estava esmagado, e a fotografia estava encharcada, amassada em suas mãos. Ela pressionou os pedaços quebrados contra o peito, lágrimas se misturando com a chuva, sem um único soluço. Sua garganta parecia esmagada, incapaz de emitir o menor som. Ela apenas se ajoelhou ali na tempestade, como uma estátua que havia morrido há muito tempo. Um hematoma antigo em seu braço latejava sob a água fria. Era a marca da surra da semana passada, quando ela acidentalmente derramou o copo de vinho de Derrick. Ele a agarrou pelos cabelos, jogou-a contra a parede e chutou-a enquanto ela estava encolhida no chão. Depois disso, ele saiu com Megan como se nada tivesse acontecido. Vivian não sabia por quanto tempo ficou ajoelhada. Talvez alguns minutos, talvez uma hora inteira. Por fim, ela se levantou e enfiou os fragmentos da caixa no bolso. Ela não podia salvá-la, mas iria guardá-la, mesmo que estivesse em pedaços. Era tudo o que lhe restava. Ela começou a andar, sem saber para onde estava indo. As ruas de Manhattan à noite estavam quase vazias sob a forte tempestade. As poucas pessoas que passavam mantinham a cabeça baixa e se apressavam, e ninguém olhava para ela. Uma mulher encharcada, com o rosto sem cor, cambaleando pela calçada como um fantasma. Talvez ela realmente fosse um fantasma. Ela já pensara que o ponto mais baixo de sua vida tinham sido os anos no orfanato, aquelas noites de fome lancinante, as surras das crianças mais velhas, a solidão absoluta de não ter ninguém no mundo que se importasse se ela vivesse ou morresse. Ela estava errada. O ponto mais baixo era esta noite, porque no orfanato, ela nunca teve esperança, apenas para vê-la esmagada sob os pés de alguém.
Mas com Derek, ela foi tola o suficiente para acreditar que era amada. Ela deu tudo a ele, seu coração, seu corpo, sua alma, e ele transformou tudo isso em pó sob seus calcanhares e a jogou fora como lixo. Seus pés a levaram adiante sem direção. Ela não sabia para onde iria passar a noite. Sem dinheiro, sem telefone, sem ninguém para ligar. Talvez ela se sentasse em alguma esquina até de manhã. Talvez ela não sobrevivesse à noite com aquele frio. E talvez isso nem fosse a pior coisa. Então ela ouviu um motor, um Maybach preto brilhante parando ao lado dela. A janela desceu e uma voz baixa surgiu da escuridão dentro do carro. Uma voz que ela não esperava ainda lembrar depois de 5 anos. Entre no carro, Vivian. Vivian ficou parada no lugar, a chuva ainda batendo em seu rosto sem piedade. Ela olhou para o carro de luxo à sua frente, tentando ver através do vidro escuro para distinguir quem estava sentado dentro dele. Aquela voz, ela conhecia aquela voz, mas não podia estar certa. A porta do carro se abriu. Um homem saiu sem guarda-chuva, como se a própria chuva não ousasse tocá-lo. Um terno preto de 3 peças perfeitamente ajustado envolvia seu corpo alto. Seu cabelo preto, um pouco comprido, caía sobre a testa, encharcado pela chuva. No entanto, isso não diminuía a autoridade que emanava da maneira como ele se mantinha em pé. Seus olhos azuis, frios como gelo, olhavam diretamente para ela, sem nenhum traço de emoção. E no canto esquerdo da boca, uma cicatriz tênue percorria a pele, a marca de um passado que Vivian nada sabia. Sebastian Cross. Vivian lembrou-se dele agora, 5 anos antes, quando ainda era garçonete no restaurante Elysium. Ele era o proprietário, o homem que todos os funcionários temiam. O homem que ela só tinha visto de passagem algumas vezes, mas que nunca conseguiu esquecer por causa daqueles olhos. Olhos que pareciam capazes de ver diretamente através da alma de outra pessoa. Mas por que ele estava ali? Por que ele sabia o nome dela? Ele caminhou em direção a ela, cada passo firme na rua escorregadia. Vivian instintivamente deu um passo para trás. Ela estava acostumada demais a ter medo de homens poderosos. Derek lhe ensinara essa lição com sangue e lágrimas. Entre no carro, disse Sebastian. Sua voz não era um pedido, mas uma ordem. Vivian balançou a cabeça, forçando sua voz a não tremer. Não preciso de ajuda. Obrigada, mas posso cuidar de mim mesma. Era a maior mentira de sua vida. Ela não tinha nada, nem dinheiro, nem para onde ir, nem mesmo uma roupa seca para vestir. Mas os últimos resquícios de orgulho que lhe restavam não a deixavam aceitar a piedade de ninguém, especialmente de um homem que era quase um estranho. Sebastian a observou por um longo tempo. Então, sem dizer mais nada, tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela. O calor penetrou na pele gelada de Vivian, e o aroma suave de uma colônia masculina cara envolveu-a. Ela tentou tirá-lo para devolvê-lo, mas Sebastian segurou seu pulso gentil, mas firme. Eu disse, entre no carro. Ele manteve o olhar fixo nela, baixando a voz. Não estou pedindo sua permissão. Algo em seus olhos fez com que Vivian não conseguisse argumentar. Não era o tipo de ameaça que Derek usava. Era outra coisa, algo que ela não sabia definir, como se ele simplesmente nunca aceitasse um não como resposta. A porta do outro lado se abriu. Um homem grande saiu vestindo um terno preto, com a cabeça raspada e o rosto duro como pedra. Este devia ser o guarda-costas de Sebastian. O homem contornou o carro, chegou ao lado de Vivian e a apoiou levemente pelo cotovelo. Roman vai ajudá-la a entrar no carro, disse Sebastian, não deixando espaço para recusa. Podemos conversar lá dentro. Vivian se viu sendo guiada em direção ao Maybach, com as pernas dormentes de frio e fracas demais para resistir. Talvez fosse porque o frio havia penetrado em seus ossos. Talvez fosse porque ela estava exausta demais para lutar mais. Ou talvez, no fundo, ela soubesse que se não entrasse naquele carro, não sobreviveria à noite. Dentro, o carro estava quente, como um mundo diferente. O couro macio acolhia seu corpo trêmulo, e o calor das saídas de ar se espalhava pelo espaço. Vivian se encolheu no canto do banco, segurando o casaco de Sebastian com força ao seu redor. Ela não ousou olhar para ele sentado à sua frente. Apenas baixou os olhos para as mãos. Foi quando percebeu que a manga do cardigã havia subido, expondo o hematoma em seu pulso. O hematoma da semana passada, quando Derek a agarrou e torceu seu braço atrás das costas, porque ela ousou perguntar onde ele estava tão tarde da noite. Vivian se apressou em puxar a manga para baixo, mas era tarde demais. Ela olhou para cima e viu Sebastian olhando para seu pulso. Seu maxilar estava cerrado, os músculos do pescoço salientes, o azul gelado de seus olhos escurecido e algo perigoso brilhando ali. Há quanto tempo ele bate em você? Perguntou Sebastian,
com a voz fria como água. Vivian ficou em silêncio. Ela não sabia o que dizer. Durante 5 anos, ela aprendeu a esconder hematomas, aprendeu a mentir e alegar que havia caído da escada, aprendeu a sorrir enquanto se despedaçava por dentro. Ela não sabia como admitir a verdade para um homem que era quase um estranho. Sebastian a observou por um longo momento, depois desviou o rosto. Tudo bem, você não precisa responder. Ele olhou pela janela em direção à torre iluminada da cobertura que se destacava contra o céu noturno. Ele vai responder por conta própria. Sua voz era leve, quase como um sopro passageiro. Mas Vivian sentiu a ameaça letal enterrada em cada palavra. Não era uma promessa vazia. Era uma sentença de morte já assinada. O carro começou a se mover, deixando para trás a rua alagada. Vivian ficou sentada imóvel no canto, sua mente girando com 1000 perguntas. Por que Sebastian Cross apareceu exatamente neste momento? Por que ele sabia seu nome? Por que ele se importava com o que tinha acontecido com ela? Ela era apenas uma garçonete, do tipo que ele já deve ter visto centenas de vezes. Vivian não conseguia entender por que um homem que ela só tinha visto algumas vezes, há 5 anos, havia aparecido no momento em que ela mais precisava de alguém. Ela não sabia que ele nunca tinha realmente ido embora. O Maybach deslizava suavemente pela estrada costeira de Long Island, deixando Manhattan e suas luzes cintilantes para trás. Vivian não sabia há quanto tempo estavam dirigindo, talvez 40 minutos ou 1 hora. Ela havia perdido a noção do tempo. Apenas se encolheu no canto do banco, tentando evitar tremer visivelmente na frente desse homem desconhecido. Sebastian não disse mais nada durante todo o trajeto. Ele simplesmente ficou sentado ali, olhando pela janela, com o rosto frio e imóvel como uma pedra esculpida. De vez em quando, Vivian lançava um olhar furtivo para ele, tentando ler algo em suas feições, mas não encontrou nada além de mistério. Por fim, o carro parou diante de um enorme portão de ferro. O portão se abriu lentamente, revelando uma estrada de cascalho que se estendia profundamente na escuridão. E quando a propriedade apareceu à vista, Vivian não conseguiu conter o suspiro agudo que escapou de sua garganta. Era uma imponente estrutura gótica com torres que se erguiam na noite e centenas de janelas brilhando através da chuva. Não parecia uma casa. Parecia um castelo saído de um conto de fadas sombrio, majestoso, assustador e totalmente distante do mundo que Vivian conhecia. O carro parou na entrada principal. Roman abriu a porta e Sebastian saiu primeiro, sem se preocupar com um guarda-chuva, embora a chuva continuasse caindo. Ele se virou para Vivian, ainda sentada dentro do carro, e levantou a mão em um sinal sem palavras. Vivian hesitou por um momento, depois saiu também. As enormes portas de carvalho se abriram antes mesmo que elas chegassem até elas. Uma mulher de meia-idade estava ali, com os cabelos prateados cuidadosamente presos na nuca, o rosto severo, mas os olhos se aquecendo ao olhar para Vivian. Ela vestia roupas pretas simples e segurava uma grande toalha branca nas mãos. Esta é a senhora Catherine, minha governanta, disse Sebastian brevemente. Ela cuidará de você, senhora. Catherine deu um passo à frente e colocou a toalha sobre os ombros de Vivian com a gentileza de uma mãe. Pobre menina, você está encharcada. Venha comigo. Preparei roupas secas e chá quente para você. Vivian queria recusar, mas não conseguiu encontrar um motivo válido. Ela deixou a Sra. Catherine guiá-la para dentro, atravessando um vasto hall, com um teto alto e um lustre de cristal brilhando acima, e então para uma sala de estar menor e mais aconchegante nos fundos. Uma lareira crepitava, emitindo um calor que Vivian sentiu como se tivesse esquecido que era possível. Ela se sentou em um sofá de veludo perto das chamas e deixou a Sra. Catherine colocar uma xícara de chá quente em suas mãos. Sebastian ficou perto da janela, mantendo distância dela, sem se aproximar a menos de 3 passos, como se ele entendesse que ela precisava de espaço, precisava de tempo para respirar, precisava de uma sensação de segurança que um homem parado muito perto nunca poderia lhe dar. Vivian tomou um gole, sentindo o calor se espalhar por sua garganta seca e irritada. Ela olhou para cima e percebeu que Sebastian a observava. "Por que você está me ajudando?" perguntou ela, com a voz áspera. "Nós mal nos conhecemos." Sebastian ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele se virou, olhando para a chuva que ainda caía do outro lado do vidro. "Você pode ficar aqui o tempo que quiser", disse ele, sua voz vazia de emoção, sem compromisso. Não era uma resposta à pergunta dela. Mas Vivian entendeu que não obteria nenhuma outra resposta naquele momento. Sebastian acenou levemente para a Sra. Catherine e saiu da sala, deixando Vivian sozinha com a governanta.
Mas antes que a porta se fechasse completamente, Vivian ouviu sua voz vinda do corredor, fria e ameaçadora. Descubra tudo sobre Derek Moore, disse Sebastian a Roman, sua voz como uma lâmina afiada cortando o ar. Todos os segredos, todas as mentiras, todas as dívidas que ele tem. Quero tudo na minha mesa antes de amanhã de manhã. Vivian acordou em um quarto desconhecido e precisou de alguns segundos para lembrar onde estava. A luz do sol da manhã entrava pela fresta nas pesadas cortinas de veludo, formando faixas douradas pálidas no piso de carvalho brilhante. A chuva da noite anterior havia parado, deixando o céu tão claro que parecia que nunca havia havido uma tempestade. Ela se sentou e observou o quarto espaçoso, a cama king size, o guarda-roupa antigo, a penteadeira de mogno. Tudo parecia luxuosamente irreal. Um mundo à parte do pequeno canto do quarto da cobertura que Derek lhe permitia usar. Na poltrona perto da janela, um conjunto de roupas novas estava dobrado cuidadosamente. Vivian se aproximou e as pegou para dar uma olhada. Um vestido creme claro de seda macia e um cardigan cinza de cachemir. Não eram peças de grife chamativas como as que Derek costumava comprar para se exibir, mas roupas confortáveis e elegantes. Exatamente o estilo que ela gostava. O que fez Vivian parar, porém, foi quando ela as experimentou. Tudo se encaixava perfeitamente. Nem um pouco grande, nem um pouco pequeno. Um encaixe perfeito, até o último detalhe. Como eles sabiam o tamanho dela? A senhora Catherine bateu e a convidou para descer para o café da manhã. Vivian seguiu a governanta por longos corredores ecoantes, desceu uma escada em espiral de mármore e entrou em uma grande sala de jantar com uma mesa longa o suficiente para 20 pessoas. Mas apenas uma pessoa estava sentada lá. Sebastian Cross estava à cabeceira da mesa, com uma xícara de café preto à sua frente e uma pilha de documentos ao lado. Ele trocou o terno da noite anterior por uma camisa branca com as mangas arregaçadas, expondo antebraços musculosos cobertos de tatuagens que iam do pulso ao cotovelo. Tatuagens intricadas em tinta preta e cinza que Vivian não conseguia distinguir completamente. Mas uma coisa ficou imediatamente clara. Este não era um empresário comum. Este era um homem do submundo. Sente-se. Sebastian não olhou para ela, apenas apontou para a cadeira à sua frente. Vivian hesitou, depois sentou-se. A senhora Catherine colocou um prato de torradas e ovos à sua frente, juntamente com um copo de suco de laranja fresco, depois retirou-se silenciosamente. Sebastian empurrou uma pasta grossa na sua direção. Leia. Vivian abriu a pasta e o mundo que ela conhecia desabou pela segunda vez em menos de 24 horas. Dentro havia fotografias, dezenas, não, centenas delas. Uma foto dela em um supermercado com um hematoma no rosto escondido sob uma maquiagem pesada. Uma foto dela em um café com a manga puxada para baixo para cobrir as marcas escuras em seu pulso. Uma foto dela em pé na varanda da cobertura, olhando para a cidade com olhos vazios. Uma foto dela mancando ao sair de um prédio, claramente espancada. Todas as fotos tinham uma data impressa no canto inferior e abrangiam um período de 5 anos. 5 anos de hematomas, 5 anos de dor, 5 anos de tragédia registrados à distância por alguém que ela nunca soube que existia. Como? Sussurrou Vivian, com a voz trêmula. Como você tem isso? Sebastian finalmente olhou para ela. Seus olhos azuis gelados não demonstravam nenhuma emoção, mas sua voz baixou, como se ele estivesse contendo algo profundo dentro de si. Eu mandei alguém vigiar você, disse ele lentamente, desde o dia em que você saiu do restaurante. Vivian não conseguia acreditar no que estava ouvindo. 5 anos? Você me vigiou por 5 anos? Por quê? Sebastian não respondeu. Em vez disso, ele passou para a próxima seção da pasta. Páginas densas com texto e números apareceram. Relatórios financeiros, extratos bancários, contratos de dívida. O nome de Derek Moore estava em toda parte, ao lado de números que gritavam em vermelho. Seu marido, disse Sebastian, com a voz fria como gelo, tem brincado com fogo. Ele pediu dinheiro emprestado a pessoas muito perigosas, pessoas que trabalhavam para meu inimigo. Ele fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos dela. E agora essas pessoas trabalham para mim. Vivian olhou para os números no relatório. Derek devia milhões de dólares. Ele havia colocado tudo como garantia, até mesmo a cobertura, o escritório de advocacia, até mesmo coisas que ele não possuía. Ele estava afogado em dívidas. E Vivian nunca soube. Por 5 anos ela viveu com ele, acreditando que ele era um advogado de sucesso, o rei de Nova York, como ele afirmava ser. Na verdade, ele era uma mariposa se jogando na chama. Vitaly, Sebastian disse o nome como se cuspisse veneno.
Essa é a gangue de quem Derrick pediu dinheiro emprestado. Eles não emprestam por caridade. Eles emprestam para engolir sua presa inteira. E o prazo de pagamento de Derrick venceu há 3 meses. Então por que ele ainda está vivo? Vivian perguntou sem entender. Porque eu ordenei que esperassem, Sebastian respondeu. Eu queria ver o que ele faria. E agora eu vi. Vivian olhou para ele, seus pensamentos girando. Tudo isso. A dívida, a máfia, Sebastian observando-a por 5 anos. Derek jogando-a na rua bem quando os cobradores estavam se aproximando. Tudo parecia conectado, mas ela não conseguia entender o quadro completo. Mas não é por isso que estou lhe mostrando isso, disse Sebastian, empurrando outra pasta em sua direção, mais grossa que a primeira. Tudo antes disso era apenas o prelúdio. Esta é a parte principal. Vivian pegou a segunda pasta com as mãos trêmulas. Ela não sabia quantas verdades mais poderia suportar, mas algo nos olhos de Sebastian a fez entender que o que ela estava prestes a ler mudaria tudo o que ela sempre acreditou sobre si mesma. Ela abriu a pasta. A primeira página continha uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, havia um homem de meia-idade com cabelos pretos e olhos penetrantes, ao lado de uma mulher bonita que segurava uma menina de cerca de 2 ou 3 anos. Vivian ficou olhando para a imagem, com o coração batendo forte no peito. A mulher na foto era idêntica ao rosto no medalhão de sua mãe. E a menina de olhos grandes e cabelos pretos levemente cacheados era ela. Quem são eles? Sussurrou Vivian, embora seu coração já soubesse a resposta. São seus pais, respondeu Sebastian, com voz baixa e sem pressa. Seus pais biológicos. Vivian virou para a página seguinte. Era um relatório detalhado sobre um homem chamado William Ashford. E ao ler as primeiras linhas, o mundo que ela conhecia desabou completamente. William Ashford não era um pai comum. Ele tinha sido um dos chefes da máfia mais poderosos da costa leste dos Estados Unidos na década de 1990. Seu império se estendia de Boston a Miami, abrangendo imóveis, cassinos, transporte de carga e dezenas de empresas legítimas usadas como fachada. Ele tinha sido aliado da família Cross, pai de Sebastian, por 20 anos, e foi assassinado junto com sua esposa em uma explosão de carro quando Vivian tinha 8 anos. Vivian se lembrava daquela noite. Ela sempre acreditou que tinha sido um acidente. As pessoas diziam que seus pais morreram em um acidente de carro, que ela não tinha mais parentes, que precisava ir para um orfanato porque não tinha outro lugar para ir. Ela acreditou nisso por quase 20 anos. Era uma mentira. Eles não morreram em um acidente, disse Sebastian, como se pudesse ouvir seus pensamentos. Eles foram mortos pelos inimigos da família Ashford. E você foi escondida em um orfanato para protegê-la daqueles que queriam apagar a linhagem Ashford. Vivian mal conseguia respirar. Ela era filha de um chefe da máfia. Ela tinha uma família, uma origem, uma história que nunca conhecera. Todos aqueles anos no orfanato, ela acreditou que era uma criança abandonada, indesejada, sem amor. E a verdade era que ela era a herdeira de um império clandestino. Há mais, disse Sebastian, passando para a próxima seção da pasta. Seu pai criou um fundo antes de morrer. 800 milhões de dólares. Ele foi investido e vem crescendo há quase 20 anos. E você receberá tudo quando completar 28 anos. 800 milhões. O número ressoou na mente de Vivian como um sino. Ela era a herdeira de 800 milhões de dólares e nunca soube disso. Ela viveu na pobreza, trabalhou como garçonete, suportou a violência do marido, enquanto uma vasta fortuna a esperava. Mas mesmo isso não significava nada comparado ao que Sebastian disse a seguir. E Derek sabe, disse Sebastian, sua voz tornando-se fria. Ele sabia de tudo desde o início. Vivian olhou para ele sem entender. Derek sabe. Sabe o quê? Sebastian deslizou outra pilha de documentos em direção a ela. Era um relatório de uma empresa de investigação privada com o nome de Derek Moore, listado como cliente. A data do relatório era de 6 anos atrás, 1 ano antes de ela conhecer Derek pela primeira vez. E o conteúdo do relatório era uma lista de herdeiros desaparecidos de famílias ricas dos Estados Unidos. O nome de Vivian estava na 3ª página. Derek contratou um detetive para procurar pessoas como você, explicou Sebastian. Herdeiros que não sabem quem são, que não sabem a que têm direito. Ele encontrou você. Ele descobriu que você receberia 800 milhões quando completasse 28 anos. E ele fez um plano. Vivian balançou a cabeça, recusando-se a acreditar no que estava ouvindo. Não, isso não pode ser verdade. Derrick me conheceu por acaso no restaurante. Nós nos apaixonamos. Ele me pediu em casamento porque me amava. Nada foi por acaso. Sebastian respondeu friamente. Ele foi àquele restaurante porque sabia que você trabalhava lá.
Ele a seduziu porque sabia que você era solitária e fácil de confiar. Ele a pediu em casamento porque sabia que, se fosse seu marido, teria o direito de se aproximar do seu dinheiro. Todo o seu casamento foi um esquema calculado desde o início. O estômago de Vivian revirou. As lembranças do primeiro dia em que conheceu Derek voltaram à sua mente. As palavras doces, a atenção cuidadosa, as promessas de que a amaria para sempre. Tudo isso tinha sido mentira. Ele nunca a amou. Ele só amava o dinheiro que ela herdaria. Então por que ele me batia? Vivian perguntou com a voz embargada. Se ele precisava de mim para conseguir o dinheiro, por que me tratava assim? Porque ele precisava controlar você, Sebastian respondeu. Ele precisava ter certeza de que você não tinha amigos, ninguém com quem você pudesse confidenciar, ninguém que pudesse ajudá-la a descobrir seu passado. Ele a isolou do mundo exterior para que você dependesse completamente dele. E quando você recebesse o dinheiro, ele encontraria uma maneira de pegá-lo ou removê-la. Removê-la. A palavra atingiu a mente de Vivian como um prego mortal. Derek pretendia matá-la depois de conseguir o que queria. 5 anos vivendo ao lado de um potencial assassino e ela nunca soube. Ele nunca me amou. Vivian sussurrou com a garganta apertada. 5 anos. 5 anos de sofrimento. E tudo era mentira. Lágrimas escorriam por suas bochechas e ela não se preocupou em enxugá-las. Ela chorou demais por causa de Derek. Suportou demais por ele. Forçou-se a acreditar que ele a amava à sua maneira. Agora ela sabia a verdade. Não havia amor algum, apenas ganância e conspiração. Sebastian ficou em silêncio por um longo momento, dando-lhe tempo para engolir a verdade, para deixá-la assentar como algo pesado e afiado. Então ele falou novamente, baixando a voz. Meu pai e seu pai eram aliados. Antes de William morrer, ele pediu uma coisa ao meu pai: proteger sua filha se algo acontecesse. Ele fez uma pausa e seu olhar escureceu. Meu pai falhou. Ele não a encontrou a tempo, mas eu não repetirei esse erro. Vivian olhou para ele querendo perguntar mais. Por que ele se importava tanto? Era apenas a promessa de seu pai? Ou havia algo mais? Mas antes que ela pudesse abrir a boca, alguém bateu à porta. Roman entrou, com uma expressão séria. Chefe, disse ele com urgência, você precisa ver isso. Derek Moore está na televisão. Sebastian levantou-se e dirigiu-se rapidamente para a sala de estar, onde uma grande televisão de ecrã plano exibia as notícias da manhã. Vivian seguiu, com os pés a levá-la como se fosse uma sonâmbula. Ela ainda nem tinha começado a recuperar das verdades que acabavam de ser reveladas. E agora havia mais alguma coisa, algo mais. No momento em que viu o rosto no ecrã, parou como se tivesse sido pregada ao chão. Derek estava sentado em um estúdio de notícias, com luzes fortes incidindo sobre uma aparência cuidadosamente fabricada de exaustão. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite toda, e suas mãos tremiam enquanto segurava a foto do casamento deles. Ele vestia uma camisa social branca amarrotada, a gravata afrouxada, o cabelo despenteado, a imagem perfeita de um homem destruído pela preocupação com a esposa. E ele falava com a voz tão embargada pela emoção que o apresentador teve que lhe entregar uma caixa de lenços. Minha esposa está desaparecida, disse Derek, com a voz trêmula com precisão impecável. Procurei por ela em todos os lugares e não consigo encontrá-la. Temo que alguém a tenha sequestrado. Vivian, se você estiver assistindo a isso, por favor, entre em contato comigo. Eu te amo. Preciso que você volte para casa. Vivian sentiu-se mal. Ela viu as lágrimas rolarem pelo rosto de Derek. Viu como ele segurava a fotografia contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa que possuía. E soube que tudo aquilo era encenação. Este era o homem que, na noite anterior, a havia jogado na rua como lixo, chamado-a de órfã inútil e atirado a lembrança de sua mãe na calçada. Agora, ele estava sentado ali, chorando diante de milhões de pessoas, fingindo ser o marido dedicado à procura de sua esposa desaparecida. O apresentador virou-se para Derek com uma expressão solidária. Você pode contar aos nossos telespectadores mais sobre o estado de sua esposa? Há alguma razão para ela ter ido embora sem dizer nada? Derek assentiu com uma expressão de dor no rosto, como se cada palavra lhe custasse muito. Minha esposa tem um histórico de instabilidade mental. Ele murmurou alto o suficiente para que o microfone captasse. Ela tem episódios de paranoia e, às vezes, chega a se machucar e depois culpa outras pessoas. Tentei ajudá-la, mas ela recusou. Receio que alguém tenha se aproveitado de seu estado mental e a tenha atraído para longe. Vivian cerrou os dentes até sentir dor na mandíbula. Instabilidade mental, se machucando.
Ele estava culpando-a pelos hematomas que ele havia causado. Ele estava transformando-a em uma mulher louca diante do mundo inteiro para que ninguém acreditasse em uma palavra do que ela dissesse. E ao lado de Derek, outro rosto familiar apareceu. Megan Hall, sua amante, com seus cabelos loiros dourados brilhantes, um elegante vestido preto, sentada perto de Derek com um olhar de preocupação que havia sido cuidadosamente ensaiado. Ela colocou uma mão consoladora em seu ombro, como uma amiga íntima ao seu lado em um momento difícil. "Sou amiga da família", disse Megan quando lhe perguntaram. "Conheço Derek e Vivian há muito tempo. Derek é um marido maravilhoso, sempre preocupado com Vivian. Ele está sofrendo muito. Estamos apenas rezando para que Vivian esteja bem e volte para casa logo." Na tela, um ticker na parte inferior mostrava a hashtag Vivian em alta nas redes sociais. Milhares de pessoas estavam postando mensagens de solidariedade ao pobre marido, amaldiçoando um sequestrador invisível, rezando para que a esposa desaparecida fosse encontrada. Ninguém sabia a verdade. Ninguém sabia que o marido que chorava na televisão havia dado um soco no rosto da esposa antes de jogá-la na rua. Sebastian desligou a televisão. A tela ficou preta. "Ele não está procurando você porque está preocupado", disse Sebastian, com a voz fria como gelo. "Ele está procurando você por causa do dinheiro." Vivian se virou para ele sem entender. "Que dinheiro?" "O fundo fiduciário", explicou Sebastian. "Para receber os 800 milhões, você precisa ter 28 anos e estar presente para assinar os documentos legais. Se você desaparecer ou morrer antes de reivindicar a herança, o dinheiro irá para organizações de caridade, de acordo com o testamento do seu pai. Derek não receberá um único centavo." Vivian começou a entender. Derek precisava dela não por amor, mas porque ela era a única chave que poderia abrir o cofre com os 800 milhões enormes. E na noite anterior, ele tinha sido tolo o suficiente para jogar essa chave na rua. "Tem mais." Sebastian continuou. "Ele deve os 2 milhões a Vitali, e o prazo final é daqui a 48 horas. Se ele não puder pagar, eles não exigirão apenas o dinheiro, mas também a vida dele. Ele precisa que você volte para que ele possa usá-la como refém, forçá-la a assinar uma procuração ou encontrar alguma maneira de acessar o fundo antecipadamente. É por isso que ele está se apresentando na televisão, na esperança de que você veja e entre em contato com ele." Vivian olhou para a tela vazia da televisão. O rosto choroso de Derek ainda estava gravado em sua mente. Ela já sentira a pena daquele rosto. Já acreditara nas mentiras que saíam daquela boca. Já suportara a dor para manter vivo o casamento com aquele homem. Agora, ela só sentia repulsa. "Ele não está procurando a esposa", disse Sebastian, com voz fria, firme e definitiva. "Ele está procurando seu bilhete de loteria de os 800 milhões aonde está ficando sem tempo." Vivian ficou parada na janela da sala, olhando para os vastos jardins da Cross Estate. A chuva da noite anterior havia parado há muito tempo, mas gotas ainda se agarravam às folhas, brilhando sob o sol da manhã. Ela ficou em silêncio por 10 minutos após o término do noticiário, deixando tudo penetrar em sua mente. Derek estava capoando. Ele estava transformando-a em uma vítima para esconder seus próprios crimes. Ele estava usando a mídia para encurralá-la, tornando impossível para ela se manifestar sem ser descartada como delirante e instável. Mas, desta vez, ele calculou mal. Vivian não era mais a garota frágil que era há 5 anos. Ela se virou e olhou para Sebastian, que estava perto da lareira, aqueles olhos azuis gelados observando-a como se estivesse esperando por uma decisão. "Não vou mais me esconder", disse Vivian, com a voz mais firme do que esperava. "Quero enfrentá-lo." Sebastian não pareceu surpreso. Ele apenas inclinou a cabeça, como se estivesse reavaliando a mulher à sua frente. "Você tem um plano?" "Quero que as pessoas saibam a verdade", respondeu Vivian. "Quero que saibam quem eu sou, que não fui sequestrada e que Derek Moore abusou de sua esposa por 5 anos. Quero que ele perca tudo, da mesma forma que tirou tudo de mim." Sebastian ficou em silêncio por um momento, depois assentiu lentamente. "Posso ajudá-la", disse ele. "Não por pena, nem porque quero que você fique em dívida comigo. Considere isso um investimento na justiça." "Um investimento?" Vivian ergueu uma sobrancelha. "Eu odeio homens como Derek", explicou Sebastian, com voz fria. "Homens que usam o poder para esmagar alguém mais fraco. Homens que mentem e manipulam para conseguir o que querem. Seu pai era um aliado da minha família, e sua filha foi tratada como lixo por um advogado de 3ª categoria. Ajudá-la a destruí-lo não é um favor. É algo que eu quero fazer." Ele caminhou até a janela
e parou ao lado dela, ainda mantendo uma distância segura. Este é o plano. Hoje à noite vou dar uma festa aqui. Toda a elite de Nova York estará presente. Você aparecerá com seu nome verdadeiro, Vivian Ashford, filha de William Ashford. Isso provará que você não foi sequestrada. E, ao mesmo tempo, dirá ao mundo quem você é. E Derek? Perguntou Vivian. Vou assumir as dívidas que Vitaly tem, disse Sebastian, com um sorriso frio no canto da boca. Então Derek vai me dever os $2 milhões, e eu não sou um credor que perdoa. Vivian assentiu. Ela entendeu. Aparecer publicamente como uma Ashford tiraria de Derek a vantagem da simpatia do público. Ele não poderia continuar fingindo ser um marido enlutado quando sua esposa estava no meio de uma festa da elite, saudável e mais radiante do que nunca. E uma vez que suas dívidas passassem para as mãos de Sebastian, não haveria escapatória. Senhora Catherine, chamou Sebastian, e a governanta apareceu como se estivesse esperando do lado de fora da porta. Leve Vivian e prepare-a para a festa desta noite. Quero que ela pareça uma rainha. A governanta sorriu, seus olhos calorosos enquanto olhava para Vivian. Venha comigo, minha menina. As 3 horas seguintes foram o período mais estranho da vida de Vivian. A senhora Catherine a levou para uma grande sala cheia de vestidos e acessórios. Vestidos de noite dos melhores estilistas estavam pendurados em longas fileiras. Sapatos de salto alto estavam alinhados ordenadamente nas prateleiras. Joias brilhavam atrás do vidro. Não era um closet comum. Era uma sala do tesouro destinada a uma princesa. Vivian experimentou um vestido após o outro sob a orientação da Sra. Catherine. E no final, escolheram um vestido preto que arrastava no chão, com ombros à mostra, justo ao corpo antes de se alargar suavemente nos joelhos. Simples, mas elegante, poderoso sem ser chamativo, perfeito para uma garota que acabara de voltar dos mortos. Mas quando Vivian calçou um salto de 10 centímetros, quase caiu. Derek nunca o deixara usar salto alto, dizendo que a faziam parecer mais alta do que ele, e ele odiava isso. Por 5 anos, ela usou sapatos baixos, andou com os ombros curvados, tentou se fazer menor para não provocá-lo. Devagar e sempre, a senhora Catherine a encorajou, apoiando-a pelo cotovelo. Um passo de cada vez. Você consegue. Vivian cambaleou pela sala, lutando para manter o equilíbrio. Ela se sentia como uma criança aprendendo a andar, desajeitada e insegura. Mas, gradualmente, passo a passo, ela começou a se ajustar à altura, à mudança de peso, à postura de ficar em pé com o queixo erguido. Quando se virou para o espelho, não se reconheceu. A mulher que a encarava não era uma garota tímida com os olhos baixos. Era uma mulher com poder, com confiança, com perigo em sua quietude. Era Vivian Ashford, filha de uma lenda. Um som suave fez com que ela virasse a cabeça. Sebastian estava parado na porta e Vivian não sabia há quanto tempo ele estava ali. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, ela viu aqueles olhos gelados se suavizarem. Você parece, ele começou, mas parou. Como se a palavra certa não viesse à mente. Como se tivesse nascido para isso. Então, ele se virou e voltou rapidamente para o corredor. Mas Vivian tinha visto a tempo. Um breve lampejo em seu olhar. Algo mais profundo do que proteção. Algo mais intenso do que uma promessa feita ao pai dela. E seu coração, pela primeira vez em 5 anos, bateu mais rápido por um motivo que não era medo. A propriedade Cross à noite parecia um castelo saído de um conto de fadas. Milhares de luzes brilhavam nos jardins, e lustres de cristal no grande salão derramavam uma luz dourada e quente sobre uma multidão de convidados elegantes. A elite de Nova York se reunira em peso. Empresários bilionários, políticos poderosos, estrelas do entretenimento e grandes investidores. Todos queriam ser vistos na festa de Sebastian Cross, o chefão mais misterioso da costa leste. Um convite era uma honra, e recusá-lo era um erro que ninguém ousava cometer. Vivian estava no topo da escadaria, olhando para o salão lotado, com o coração batendo forte dentro do peito, mas por fora mantinha uma expressão calma como o gelo. O vestido preto se moldava ao seu corpo, o cabelo preso para revelar a linha graciosa do pescoço, brincos de diamante refletindo a luz. Ela não era mais a garota tímida de um cardigan velho. Era outra pessoa completamente diferente. Sebastian apareceu ao lado dela, imaculado em um smoking preto de 3 peças. Ele não falou, apenas ofereceu o braço. Vivian colocou a mão no cotovelo dele, sentindo a força escondida sob o tecido caro. Juntos, eles começaram a descer as escadas. Cada passo de Vivian ecoava no mármore, e pouco a pouco, a multidão abaixo ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para eles, sussurros se espalhando como ondas. Quem é aquela? Quem é a mulher ao lado dele?
Nunca a vi antes. Eles chegaram ao final da escadaria. Sebastian sinalizou para a banda parar e todo o salão mergulhou em silêncio. Senhoras e senhores, a voz de Sebastian era profunda, suave e absoluta. Esta noite, quero apresentar uma convidada muito especial. Ele se virou para Vivian, depois voltou a encarar a multidão. Esta é Vivian Ashford, filha do falecido chefe William Ashford. O silêncio durou 1 segundo, depois 2, e então a sala explodiu. Os murmúrios se transformaram em um rugido. As pessoas se viravam umas para as outras com perguntas, os olhos arregalados de choque. Ashford, William Ashford. Ele não tinha uma filha. Sua filha morrera há muito tempo. Impossível. Isso tinha que ser uma farsa. Mas os convidados mais velhos, aqueles que conheceram William Ashford em seu auge, olharam para Vivian e viram a verdade. Os olhos dela eram os olhos de William. O formato do rosto dela trazia a marca da linhagem Ashford. Ela era sua filha. Não havia dúvida. Câmeras começaram a disparar em todos os lugares. Celulares foram sacados. Mensagens voaram. Postagens nas redes sociais se multiplicaram a cada segundo. Ashford Hayes encontrada viva. A Ashford Heir está viva. A notícia se espalhou como fogo. Da festa para a cidade, de Nova York para todos os Estados Unidos. Em 10 minutos, o mundo inteiro sabia que Vivian Ashford, dada como morta há quase 20 anos, estava na festa de Sebastian Cross, linda e viva, como se a morte nunca a tivesse tocado. Em uma cobertura em Manhattan, Derek Moore estava sentado sozinho no escuro quando seu telefone vibrou. Ele olhou para a tela e viu uma enxurrada de alertas de notícias de aplicativos de notícias. Ashford, viva! Vivian Ashford aparece na festa de Cross. O sangue sumiu de seu rosto. Suas mãos tremiam enquanto ele abria cada artigo, lendo linha por linha. Não, ela não pode ser uma Ashford. Ela é apenas uma órfã sem valor. Ele havia verificado tudo antes de se casar com ela. Ele sabia que ela era filha de Ashford, mas ninguém mais sabia. Esse segredo estava enterrado há quase 20 anos. Como Cross descobriu? Seu telefone vibrou novamente. Megan estava ligando. Ele não atendeu. Suas mãos tremiam demais para segurar o telefone. Enquanto isso, na festa, Vivian estava cercada por pessoas ansiosas para apertar sua mão, ansiosas para falar, ansiosas para se aproximar da recém-revelada Ares. Ela sorriu educadamente, acenou com a cabeça em saudação, mas sua mente estava em outro lugar. Sebastian lhe entregou seu telefone. Você quer ligar para ele? Vivian pegou o telefone e discou o número familiar que ligava há 5 anos. Um toque, depois 1 segundo, depois um terceiro. Derek atendeu. Olá, querido, disse Vivian, com a voz fria como gelo, surpresa ao me ouvir. Vivian, a voz de Derek tremia do outro lado da linha. Onde você está? Você está bem? Estou muito preocupado. Procurei por você em todos os lugares. Pare com isso. Vivian interrompeu, suas palavras afiadas como uma lâmina. Agora eu sei de tudo, Derek. O dinheiro, o plano, as mentiras. Eu sei que você sabia quem eu era antes de fingir que me encontrou por acaso naquele restaurante. Eu sei que você se casou comigo para esperar pelos 800 milhões. Eu sei que você me bateu por 5 anos para me controlar. Eu sei de tudo. Silêncio na linha, respiração ofegante, o som de uma deglutição, mas nem uma única palavra. Estou voltando para casa, disse Vivian, sua voz fria como uma sentença de morte, mas não como sua esposa, e sim como seu pior pesadelo. Ela encerrou a ligação e devolveu o telefone a Sebastian. Ele olhou para ela com aprovação, um sorriso sutil tocando o canto de sua boca. A velha Vivian chorou. Ele disse, quem é você agora? Vivian encontrou seu olhar, seus olhos cinzentos e duros como aço. A mulher que ele deveria ter temido desde o início. Na manhã seguinte, Vivian estava em frente ao prédio da cobertura onde morara por 5 anos. O céu estava limpo, a luz do sol brilhante e dourada, nada parecido com a noite tempestuosa em que ela fora expulsa daquele lugar. Desta vez, ela não veio sozinha. Roman estava à sua direita, 2 grandes guarda-costas atrás dela, todos vestindo ternos pretos com armas escondidas nos corpos. Ela não era mais a presa fraca, era aquela que tinha vindo cobrar uma dívida. Eles entraram no elevador e subiram até o último andar. Quando as portas se abriram, Vivian viu uma cena que nunca esperava ver. A cobertura que antes era impecavelmente arrumada, agora parecia um campo de batalha. Garrafas de bebida quebradas estavam espalhadas pelo chão. Copos virados estavam sobre a mesa e o uísque havia sido derramado sobre um tapete branco caro. As cortinas haviam sido puxadas para o lado, os móveis estavam fora do lugar, e no meio daquela destruição,
estava Derek. Ele estava encurvado no sofá, com o cabelo emaranhado como um ninho de pássaros, os olhos vermelhos e uma barba áspera crescendo em seu rosto magro. O terno Armani que ele costumava usar com orgulho estava amarrotado e manchado de álcool. Ele parecia um homem que não dormia há 2 dias e, na verdade, não dormia. Na mesa de centro, Vivian viu um pequeno bilhete escrito com batom vermelho. Ela não precisava ler para adivinhar o que dizia. Megan tinha ido embora. Vivian pegou o bilhete e leu em voz alta para que Derek pudesse ouvir. Você disse que era rico, mentiroso. Ela colocou o bilhete na mesa e olhou para Derek com olhos frios como gelo. Parece que não fui a única que foi embora naquela noite. Derek ergueu a cabeça ao ouvir a voz dela. Seus olhos vermelhos se arregalaram e, por um breve momento, Vivian viu um pânico real neles. Mas, um segundo depois, ele colocou a máscara familiar de volta no lugar. Vivian. Ele se levantou cambaleante, abrindo os braços como se fosse abraçá-la. Querida, graças a Deus, você está bem. Fiquei muito preocupado com você durante dias. Alguém te sequestrou? Eu vou encontrá-los. Vou fazê-los pagar. Chega. Vivian interrompeu, com a voz fria e monótona. Quero o divórcio agora mesmo. Derek parou no meio do passo, com os braços ainda levantados no ar, o sorriso falso desaparecendo lentamente de seu rosto, substituído por algo rígido e duro. Divórcio? Ele baixou as mãos, seu tom de voz ficando agudo. Quem você pensa que é? Exigindo o divórcio. Quem é você? Vivian deu um passo à frente até ficar cara a cara com ele. Sou Vivian Ashford, filha de William Ashford, herdeira de os 800 milhões, Lard, e sou a mulher que você bateu por 100 anos. Derek olhou para ela e então riu. Um som seco e enlouquecido que ecoou pela cobertura vazia. Então você sabe, disse ele sem mais fingimentos. Tudo bem, vamos nos divorciar. Mas você conhece a lei, bens conjugais. Metade desse dinheiro é meu. Vivian sorriu. E aquele sorriso causou um arrepio na espinha de Derek. Você esqueceu uma coisa. Ela tirou uma pilha de papéis da bolsa e a ergueu para que ele visse. O acordo pré-nupcial. Você me fez assinar isso antes do casamento, lembra? Derek empalideceu. Vivian virou para a última página e apontou para a linha sublinhada. Quaisquer bens adquiridos antes do casamento permanecem como propriedade separada de cada parte. Ela leu cada palavra em voz alta. O fundo fiduciário do meu pai foi criado antes de eu nascer, quase 20 anos antes de eu te conhecer. É uma herança, não um bem conjugal. De acordo com o contrato que você me obrigou a assinar, você não recebe 1 centavo sequer. Derek ficou parado ali como se tivesse levado um golpe. Ele havia redigido aquele contrato para proteger seus próprios bens, caso ocorresse um divórcio, sem imaginar que isso se voltaria contra ele. Ele havia esquecido que Vivian também possuía bens. Bens aos quais ele não tinha acesso. Não, ele balançou a cabeça com a voz trêmula. Não, isso não pode ser. Vou processar. Vou contratar os melhores advogados. Vou. O que você vai fazer? Perguntou Vivian, em tom gentil, como se estivesse falando com uma criança. Você deve os 2 milhões e não pode pagar. Acabou de ser demitido do escritório de advocacia. Suas contas bancárias estão congeladas. Onde você vai conseguir dinheiro para contratar advogados? A verdade brutal atingiu Derek como um tapa na cara. Ele olhou para Vivian, a mulher que ele desprezava, batia e chamava de órfã inútil. Agora ela estava ali, com poder e postura, enquanto ele não tinha mais nada. Seu bastardo. Derek rosnou com os olhos em chamas e os tendões do pescoço salientes. Quem você pensa que é? Você é apenas uma mulher barata que eu peguei. Sem mim, você não é nada. Nada. Ele se lançou com a mão levantada para bater em Vivian, como havia feito centenas de vezes antes. Mas desta vez foi diferente. Antes que sua mão pudesse alcançar o rosto dela, outra mão agarrou seu pescoço. Roman levantou Derek do chão como uma boneca e apertou com força. Derek se debatia, chutando no ar, arranhando o braço de ferro de Roman. Inútil. Não toque nela, disse Roman, uma palavra de cada vez, com a voz fria como gelo. Meu chefe esperou 5 anos por um motivo para matá-lo. Não lhe dê outro. Roman soltou Derek. Ele bateu com força no chão, tossindo e sufocando, com as mãos agarradas à garganta. Vivian se aproximou e colocou os papéis do divórcio na frente dele, junto com uma caneta. Assine, disse ela. Derek olhou para ela com ódio, mas sabia que não tinha escolha. Com a mão trêmula, pegou a caneta e assinou seu nome, encerrando 5 anos de casamento no inferno. Vivian pegou os papéis, verificou a assinatura e os colocou de volta na bolsa. Ela olhou para Derek uma última vez, o homem que tinha sido seu pesadelo, agora encolhido no chão como um cachorro abandonado.
Por 5 anos, implorei para você parar de me bater, disse ela com voz suave, mas firme. Você nunca me ouviu. Agora é a sua vez de implorar e ninguém vai ouvir você. Ela se virou e saiu, com Roman e os 2 guardas seguindo atrás. Atrás dela, Derrick gritou, com voz de animal ferido. Você não pode fazer isso comigo. Você não é nada sem mim. Você não é nada. As portas do elevador se fecharam, cortando seus gritos. Vivian ficou dentro do elevador, observando os números mudarem enquanto desciam. Ela não olhou para trás. Não precisava. A vida de Derrick Moore havia começado a desmoronar, e ela não passaria mais um segundo vendo-o cair. 3 dias se passaram, como se fossem 3 anos para Derrick Moore. Ele se sentou na cobertura escura, com as cortinas bem fechadas, para que nenhuma luz pudesse entrar. Garrafas vazias ainda estavam espalhadas pelo chão, e ninguém limpava porque ele havia demitido todos os funcionários da casa quando não tinha mais dinheiro para pagar os salários. O cheiro azedo de álcool e o odor forte de suor emanavam dele, mas ele não se preocupava em tomar banho. Para quê? Não havia mais ninguém para ver, nenhum lugar para ir. Sua vida havia acabado na noite em que jogou Vivian na rua. Ele só não percebeu isso até agora. A notícia do escândalo de violência doméstica se espalhou por toda parte após a festa de Sebastian Cross. Fotos dos hematomas no corpo de Vivian apareceram em todos os jornais, acompanhadas de seu relato de 5 anos de maus tratos. O escritório de advocacia onde ele trabalhava ligou na manhã seguinte, não para saber como ele estava, mas para demiti-lo. Eles não podiam manter um agressor de esposa em uma empresa respeitada, especialmente quando sua esposa era herdeira de os 800 milhões e todo o país estava assistindo. Derrick foi apagado de todos os registros do escritório, como se nunca tivesse existido. Suas contas bancárias foram congeladas para investigação de fraude financeira. A cobertura, o único lugar que ele acreditava ser realmente seu, acabou por ter sido hipotecada há muito tempo, e o banco estava se movendo para confiscá-la. Ele não tinha mais nada. Sem emprego, sem dinheiro, sem casa, sem esposa, nem mesmo uma amante. Derrick pegou seu telefone e percorreu a lista interminável de contatos. Nomes que antes significavam amigos, colegas, parceiros de negócios. Ele começou a ligar para um após o outro. A primeira ligação tocou e foi para a caixa postal. A segunda fez o mesmo. A terceira, a quarta, a quinta. Ninguém atendeu. Algumas pessoas até bloquearam seu número no momento em que viram seu nome aparecer. Derrick Moore havia se tornado um homem rejeitado. Alguém com quem ninguém queria se associar. Ele jogou o telefone contra a parede. A tela se estilhaçou e ele não se importou. Então a campainha tocou. Derrick se levantou cambaleante com uma centelha de esperança no peito. Talvez alguém tivesse vindo para ajudá-lo. Talvez alguém ainda se importasse. Ele abriu a porta e congelou. 3 homens grandes estavam diante dele, vestindo jaquetas de couro pretas, com rostos frios como pedra. Ele os reconheceu imediatamente. Os homens de Vitali. O Sr. Moore, o do meio, disse com sua voz carregada de sotaque do leste europeu. Você nos deve os 2 milhões de dólares. Você tem 48 horas. Derrick recuou, com as 2 mãos levantadas em sinal de rendição. Eu não tenho o dinheiro, ele gaguejou com a voz trêmula. Minhas contas estão congeladas. Estou tentando encontrar uma maneira. Por favor, me dê mais tempo. O homem o estudou por um momento, depois acenou para os outros 2. Antes que Derrick pudesse reagir, um soco acertou seu estômago. Ele se curvou, ofegante, e antes que pudesse respirar, um segundo soco acertou seu rosto. Derrick caiu no chão, sangue escorrendo do nariz e da boca, sua visão em branco com a dor. 48 horas, disse o homem parado sobre ele. Se você não tiver o dinheiro, vamos pegá-lo de outra maneira. E você sabe qual é essa maneira? Eles se viraram e saíram, deixando Derrick encolhido no chão, sangue pingando no tapete branco já manchado com bebida derramada. Ele tentou se sentar, com a cabeça girando, o corpo todo dolorido como se um caminhão tivesse atropelado ele. Naquele momento, a campainha tocou novamente. Derrick pensou que eles tivessem voltado para espancá-lo mais, mas quando a porta se abriu, ele viu Megan parada ali. Ela usava um vestido vermelho justo, cabelos loiros cacheados em ondas perfeitas, batom vermelho brilhante e brutal, linda como sempre, mas o olhar em seus olhos era frio como água. Derrick. Megan entrou, olhando ao redor da cobertura imunda com repulsa. Megan. Derrick tentou se levantar, com sangue ainda escorrendo do lábio. Você voltou para mim. Eu sabia que ainda me amava. Megan riu, um som agudo e sem calor. Amo você. Ela olhou para ele como se ele fosse lixo. Você me deve uma bolsa Birkin. Você prometeu que me levaria para Mônaco.
Você prometeu que compraria um apartamento para mim. Onde está meu dinheiro? Derrick ficou imóvel, a dura verdade atingindo-o como um tapa. Megan não tinha vindo porque se importava. Ela tinha vindo para cobrar. Não tenho nada, disse ele com voz apática. As contas estão congeladas. Perdi tudo. Megan olhou para ele de cima a baixo, do cabelo emaranhado ao rosto machucado, e então curvou os lábios em desprezo. Você é patético, disse ela. Desperdicei 6 meses com um perdedor. Ela cuspiu no chão bem na frente dele, depois se virou e saiu. O clique dos saltos ecoou pela cobertura vazia, e então a porta se fechou com um estrondo. Derrick afundou no chão, com as costas contra a parede, sangue ainda escorrendo de seu lábio até o queixo. Ele olhou ao redor da cobertura escura, um lugar que antes era seu reino, agora nada mais que uma casca vazia, assim como sua vida. E naquela escuridão, um pensamento louco começou a tomar forma em sua mente. Sebastian Cross. Ele tinha Vivian, e Vivian tinha 800 milhões de dólares. Se Derrick conseguisse colocá-la nas mãos dele, usá-la para exigir resgate, ele poderia pagar Vitaly e recuperar tudo. Ele se levantou, limpou o sangue do rosto e procurou a única chave do carro que ainda tinha em uma gaveta. Ele sabia o que tinha que fazer. Naquela noite, Derrick dirigiu o último carro que lhe restava em direção a Long Island. O velho BMW estava quase sem gasolina, mas ele não se importava. Em sua cabeça, havia apenas um pensamento: capturar Vivian, exigir resgate, pagar Vitaly, recuperar tudo. Era o plano louco de um homem desesperado, mas Derrick não tinha mais nada a perder. Ele estacionou a cerca de 800 metros da propriedade, escondeu o carro em um matagal à beira da estrada e caminhou até o portão principal. A enorme propriedade se erguia na escuridão, suas torres pontiagudas se destacando contra o céu estrelado. A maioria das janelas estava escura, com apenas algumas luzes fracas piscando no andar superior. Perfeito, pensou Derrick. Eles estão dormindo. Ele deu a volta até os fundos, procurando a parte mais baixa da cerca para escalar. Ele avistou câmeras de segurança montadas em postes, mas acreditava ter evitado ser flagrado por se mover nas sombras. Ele não sabia que a propriedade Cross estava equipada com um dos mais avançados sistemas de câmeras infravermelhas disponíveis. Um sistema capaz de ver um rato se movendo na escuridão total. Cada passo que ele deu foi registrado desde o momento em que saiu do carro. Derrick escalou a cerca, rasgando a manga na cerca de arame farpado, mas não percebeu. Ele atravessou o amplo jardim, escondendo-se atrás de arbustos, aproximando-se lentamente da casa, com o coração batendo forte no peito. Parte medo, parte emoção. Ele encontrou uma janela do térreo ligeiramente aberta, talvez para ventilação. Derrick a empurrou com as mãos e entrou. Ele caiu no chão de madeira com um som suave, depois ficou parado por um momento, deixando seus olhos se ajustarem à escuridão. O interior da propriedade estava silencioso como papel. Sem passos, sem vozes, nem mesmo o som de um relógio marcando as horas. Derrick começou a se mover, traçando os corredores escuros, procurando por escadas que levassem para cima. Ele imaginou que Vivian estivesse dormindo em algum quarto no segundo ou terceiro andar. Ele a encontraria, cobriria sua boca e a arrastaria para fora antes que alguém pudesse notar. Mas quando passou por uma porta que estava ligeiramente aberta no térreo, Derrick parou. Lá dentro havia um escritório, com a luz da lua entrando por uma grande janela e iluminando uma enorme mesa de carvalho e estantes que iam até o teto. Aquele devia ser o escritório de Sebastian Cross. Derrick hesitou por um segundo. Depois decidiu entrar. Talvez encontrasse algo útil, algum segredo que pudesse usar como vantagem ou informações sobre onde Vivian estava hospedada. Ele tateou até a mesa, vasculhando as gavetas, mas não encontrou nada além de documentos de trabalho e contratos. Então ele viu. Um caderno de couro preto estava cuidadosamente colocado sobre a mesa, como se alguém tivesse acabado de lê-lo e o colocado ali. Não havia nome, marca, nada na capa, apenas couro desgastado e amaciado pelo tempo. Derrick pegou o caderno e abriu a primeira página. Sob a luz difusa da lua, ele leu as linhas escritas à mão, ordenadas, mas carregadas de emoção, e o sangue em suas veias lentamente começou a se transformar em gelo. Aquilo não era um livro-razão. Era um diário. O diário de Sebastian Cross, e em cada página, em cada linha, em cada palavra, havia apenas uma pessoa: Vivian. Derrick folheou as páginas do diário, com as mãos tremendo sob a luz pálida e incerta da lua, e a caligrafia organizada e cuidadosa saltou aos seus olhos. Cada palavra era como uma lâmina perfurando tudo o que ele sempre acreditara ser verdade. 15 de março de 2019.
o dia em que ela se casou com ele. Eu fiquei do lado de fora da igreja. A chuva caía forte. Eu a observei caminhar pelo corredor através do vidro. Eu queria impedir isso, mas ela parecia feliz, ou pelo menos achava que era feliz. Eu não tinha o direito de tirar isso dela. Derek ficou rígido, com os olhos fixos no papel. 5 anos atrás, no dia em que se casou com Vivian, Sebastian Cross estava lá, parado na chuva, observando-a entrar na vida de Derek. Derek virou para a próxima página, seus dedos tremendo tanto que mal conseguia segurar o livro. 8 de junho de 2020. O primeiro hematoma. Meu pessoal viu no braço dela quando ela foi às compras. Eu queria matá-lo naquela noite, mas ela não estava pronta para ir embora. Se eu a forçasse, ela voltaria para ele. Eu tenho que esperar. Derek se lembrou daquela noite. A noite em que bateu em Vivian pela primeira vez porque ela ousou perguntar onde ele tinha ido tão tarde. Ele pensava que ninguém sabia. Pensava que o segredo estava seguro atrás das paredes da cobertura. Mas Sebastian sabia. Sebastian sabia desde o início e esperou 5 anos. 25 de dezembro de 2022. Ela estava sozinha no Natal. Ele estava em Miami com sua amante. Mandei entregar comida no prédio dela. Flores também. Enviei anonimamente. Ela nunca saberá. Derek lembrou-se daquele Natal. Ele estava em Miami com Megan, gastando dinheiro como água, enquanto Vivian sentava sozinha na fria cobertura. E Sebastian Cross, o chefe da máfia mais poderoso da Costa Leste, enviou flores e comida para ela como um amante secreto que a protegia à distância. Derek folheava as páginas mais rapidamente agora. Cada página era mais uma peça de um mosaico de 5 anos de vigilância e espera. Sebastian sabia de todas as vezes que Derek batia em Vivian. Sabia de todas as vezes que ele a atraía. Sabia de todas as noites em que ela chorava sozinha no banheiro. Sabia de tudo o que Derek confundia com privacidade. E na última página, as linhas fizeram Derek sentir como se um punho tivesse se fechado em torno de seu coração. Todos os anos eu observava. Todos os anos eu esperava. Porque ela merece fazer sua própria escolha. Mas eu juro que no momento em que ela estiver livre, eu estarei lá para pegá-la. Derek deixou o diário cair sobre a mesa, suas mãos tremendo incontrolavelmente. A verdade o atingiu como uma onda gigante, destruindo tudo em que ele havia construído seu orgulho. Ele acreditava que era o mais inteligente. O homem que enganou o mundo para se casar com uma herdeira de os 800 milhões de dólares. Ele acreditava que era o vencedor desse jogo, mas não era. Sebastian Cross amava Vivian antes mesmo de Derek saber que ela existia. Por 5 anos, Sebastian a protegeu à distância, registrou cada ferida em seu corpo, esperou pelo dia em que ela estivesse pronta para partir. Ele não estava destruindo Derek por motivos comerciais ou por causa de uma promessa feita ao pai de Vivian. Ele estava fazendo isso por amor. E Derek, que se considerava um mestre da manipulação, nunca tinha sido o vencedor. Ele tinha sido apenas um ladrão, tomando emprestado o que nunca foi seu. Leitura interessante, não é? Disse uma voz baixa vinda da porta, rica como vinho. Derek se virou rapidamente, com o coração quase parando. Sebastian Cross estava ali, encostado na moldura da porta, com os braços cruzados sobre o peito. Ele usava uma camisa preta com as mangas arregaçadas, expondo as tatuagens intricadas. E seus olhos azuis gelados olhavam para Derek da maneira como um homem olharia para um inseto patético. "Você a amou todo esse tempo", gaguejou Derek com a voz trêmula. "Desde antes mesmo de eu conhecê-la." Sebastian deu um passo à frente, cada passo ecoando na madeira no silêncio mortal. "Ela nunca foi sua", disse ele com uma voz fria como uma faca. "Você só a estava emprestando, e o empréstimo está vencendo." Derek recuou, por instinto de sobrevivência, gritando para fugir. Mas quando se virou para a janela pela qual havia entrado, uma figura escura já estava lá. Roman bloqueava a passagem, de braços cruzados, com o rosto duro como pedra. Não havia saída. Derek ficou parado no meio do escritório, preso entre Sebastian na sua frente e Roman atrás dele. Ele sabia que iria morrer. Podia ver isso nos olhos azuis gelados de Sebastian. Podia ver a morte esperando por ele na escuridão daquela sala. Sebastian Cross era um chefe da máfia. Matar alguém como Derek seria tão fácil quanto esmagar uma formiga. Ninguém encontraria seu corpo. Ninguém faria perguntas. Ele desapareceria da face da terra como se nunca tivesse existido. "Por favor, senhor." Derek caiu de joelhos, batendo com força o joelho no chão de madeira. "Farei qualquer coisa. Desaparecerei. Nunca mais entrarei em contato com Vivian. Por favor, não me mate." Sebastian olhou para ele, sem demonstrar nenhuma emoção em seu rosto esculpido. Então ele pegou seu telefone e discou um número familiar. "Traga-a aqui", disse ele brevemente.
A decisão é dela. Derek ouviu e seu coração afundou. Vivian, ela decidiria seu destino. A mulher que ele havia espancado por 5 anos. A mulher que ele havia enganado e tratado como lixo. Agora segurando sua vida nas mãos. 10 minutos se passaram em um silêncio sufocante. Derek permaneceu de joelhos, sem ousar se mover, sem ousar respirar muito alto. Então, passos suaves soaram no corredor e a porta se abriu. Vivian entrou vestindo uma camisola de seda marfim, seus cabelos negros soltos sobre os ombros. Ela parecia um anjo ao luar que se espalhava pela janela, mas seus olhos estavam imóveis quando se fixaram no homem ajoelhado diante dela. Derek olhou para ela e, pela primeira vez em 5 anos, sentiu medo dela. Não o medo físico que ela já sentira por ele, mas o medo do impotente diante de alguém que detinha o poder da vida e da morte. Vivian, ele gaguejou com a voz trêmula. Por favor, eu te amo. Cometi um erro, mas posso mudar. Farei tudo o que você quiser. Por favor, me dê uma chance. Vivian o estudou por um longo momento, com o rosto indecifrável. Então ela falou com voz gentil, mas afiada como uma lâmina. Você nunca me amou. Você amava meu dinheiro. São 2 coisas diferentes. Derek queria discutir, xingar, dizer qualquer coisa que pudesse salvar sua vida. Mas quando olhou nos olhos frios e cinzentos de Vivian, soube que qualquer palavra seria inútil. Ela sabia a verdade. Sempre soube. Apenas se recusava a admitir. Vivian virou-se para Sebastian, que permanecia em silêncio, observando a cena. Você pode matá-lo agora mesmo, não pode? Perguntou ela com a mesma calma com que perguntaria sobre o tempo. Sebastian assentiu. Tudo o que você precisa fazer é dizer. Derek sentiu tudo dentro dele congelar. Ele olhou para Vivian, a pequena mulher que ele antes acreditava ser fraca e fácil de controlar, agora segurando sua vida nas mãos. Uma palavra dela, apenas uma, e ele morreria. Vivian olhou para Derek, o homem que tinha sido seu pesadelo por 5 anos. Rosto abatido, olhos vermelhos, roupas amarrotadas, ajoelhado e tremendo como um cachorro abandonado. Ele tinha sido tão cruel, tão arrogante, tão desdenhoso com ela. Agora não passava de um homem patético, implorando para viver. Não, disse Vivian com voz firme. Os olhos de Derek se arregalaram, uma centelha de esperança acendendo-se. Mas o que ela disse a seguir a extinguiu completamente. Ele não vale a pena sujar suas mãos. Ele não é importante o suficiente. Ela voltou a encarar Sebastian com um olhar firme. Chame a polícia. Dê tudo a eles. Fraude financeira, violência doméstica, lavagem de dinheiro. Deixe o sistema legal destruí-lo lentamente. Deixe-o apodrecer na prisão, sabendo que ele perdeu tudo não por causa da violência, mas por causa de sua própria ganância. Sebastian olhou para ela por um momento, então assentiu, um lampejo de aprovação passando por seus olhos. Como desejar, ele sinalizou para Roman. Leve-o embora. A polícia estará aqui em 10 minutos. Roman deu um passo à frente, agarrou Derek pelo colarinho e o levantou como se fosse um saco de lixo. Derek lutou, gritou, tentou se soltar, mas foi inútil. Vivian! Gritou ele enquanto era arrastado em direção à porta. Você não pode fazer isso comigo. Sou seu marido. Eu te dei uma família. Você me deve isso. Vivian se aproximou e parou bem na frente dele. Ela olhou diretamente nos olhos do homem que já fora seu pesadelo. E pela primeira vez não sentiu medo. Não, disse ela com a voz fria como gelo. Você foi apenas um pesadelo. E eu finalmente acordei. Ela se virou e foi embora sem olhar para trás. Atrás dela, os gritos de Derek ecoavam pela noite enquanto Roman o arrastava para fora da propriedade. Mas Vivian não os ouviu. Ela havia encerrado aquele capítulo e nunca mais o abriria. 2 meses depois, o julgamento de Derek Moore ocorreu no Tribunal Federal de Manhattan. O tribunal estava lotado de repórteres e curiosos. Todos queriam testemunhar a queda do advogado que antes era considerado uma estrela em ascensão no mundo jurídico de Nova York. As câmeras disparavam sem parar, enquanto Derek era escoltado para dentro. Mas o homem que atravessou aquelas portas não era mais a figura arrogante de 2 meses antes. Derek Moore estava tão magro que o terno cinza ficava largo em seu corpo. O cabelo preto e lustroso do qual ele tanto se orgulhava havia ficado quase completamente branco, como se ele tivesse envelhecido 20 anos em 8 semanas. Seus olhos estavam encovados, com sombras profundas sob eles, fixos no chão, com medo de olhar para cima. Ele não era mais o rei de Nova York. Era apenas um criminoso aguardando julgamento. As provas contra ele eram tantas que pareciam uma montanha. O promotor apresentou cada acusação com precisão metódica. Violência doméstica comprovada por centenas de fotografias que documentavam os ferimentos de Vivian,
ao longo de 5 anos. Fraude financeira envolvendo milhões de dólares, evasão fiscal, lavagem de dinheiro por meio de contas anônimas e mais crimes do que Derrick jamais imaginou que eles soubessem. Cada prova era mais um prego no caixão de sua carreira e de sua vida. E Derrick não era o único no banco dos réus. Megan Holt também foi intimada como ré, ligada ao caso. Ela havia ajudado Derrick a lavar dinheiro por meio de suas contas de influenciadora, recebendo uma comissão gorda por cada transação ilegal. Quando ela entrou no tribunal, não parecia mais uma estrela presunçosa das redes sociais. Seu rosto estava pálido e sem maquiagem. Seu cabelo estava penteado para trás às pressas. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ela nem conseguia olhar para Derrick como se ele fosse a causa de todos os desastres em sua vida. Talvez ele fosse. O julgamento durou 3 dias, mas o resultado já havia sido decidido antes mesmo de começar. Quando o juiz leu o veredicto, o tribunal ficou em silêncio. Derrick Moore. Este tribunal considera o réu culpado de todas as acusações. O réu é condenado a 15 anos de prisão federal. Derrick ficou ali, ouvindo cada palavra cair como um martelo em seu peito. 15 anos. Ele teria quase 60 anos quando saísse. Se é que viveria tanto tempo, mas ele não chorou. Ele havia esgotado suas lágrimas há muito tempo. Ou talvez estivesse exausto demais para encontrar forças para chorar. Quando os policiais se aproximaram para algemá-lo, Derrick virou a cabeça em direção aos assentos reservados para testemunhas e partes envolvidas. Ele procurou por um rosto familiar, mesmo que fosse apenas para ver satisfação ou desprezo. Mas o lugar de Vivian estava vazio. Ela não tinha vindo. Não porque tivesse medo de enfrentá-lo, não porque estivesse ocupada, mas porque ele não valia mais um segundo do tempo dela. Aquela indiferença doía mais do que qualquer maldição. Era mais brutal do que qualquer vingança. Ele nem sequer era digno do ódio dela. Agora, ele não era nada para ela. Um capítulo encerrado e esquecido. Derrick foi conduzido para fora do tribunal, seus passos pesados ecoando no chão de pedra fria. As portas do tribunal se fecharam atrás dele, o som ressoando como um prego mortal, e o capítulo final da vida de Derrick Moore começou em silêncio, na solidão, em uma cela de 6 a 8 metros. Pelo resto de sua vida, 1 ano se passou como um longo sonho. Vivian tinha agora 28 anos e havia recebido parte de sua herança do fundo fiduciário de seu pai e começado a construir uma nova vida para si mesma. A primeira coisa que fez foi sair da propriedade Cross, alugando um pequeno apartamento no Upper East Side com o dinheiro que havia ganho por conta própria. Sebastian não ficou feliz quando soube da decisão dela. Ela podia ver isso em seus olhos, mesmo que ele não dissesse em voz alta. Mas ele a respeitou. Ele sempre a respeitou, mesmo quando isso significava deixá-la ir. Preciso de espaço para me recuperar, explicou Vivian no dia em que se mudou. Preciso saber que posso me sustentar sem depender de ninguém. Sebastian assentiu, embora algo triste brilhasse em seus olhos azuis. Eu entendo, a porta estará sempre aberta para você, disse ele. Sempre que precisar. E ele cumpriu essa promessa. Mesmo que Vivian morasse sozinha, Sebastian ainda aparecia em sua vida com a mesma regularidade da maré. Algumas vezes por semana, ele a buscava para jantar em restaurantes tranquilos, onde podiam conversar por horas sem interrupções. Eles caminhavam pelo Central Park nas tardes de outono, com folhas amarelas cobrindo os caminhos que percorriam juntos. Sentavam-se em bancos e observavam o pôr do sol, em silêncio um ao lado do outro, sem precisar de palavras, porque a presença um do outro era suficiente. Aos poucos, Vivian começou a ver outro Sebastian. Não o chefe da máfia frio que ela antes temia, mas um homem com traços mais suaves escondidos sob a superfície. Ele lia livros, muitos livros, desde filosofia grega antiga até romances contemporâneos. Ele adorava jazz, especialmente Chet Baker, nas noites tardias e tranquilas. E cozinhava muito melhor do que ela jamais imaginaria, uma vez preparando um jantar de macarrão com as próprias mãos no apartamento dela. E Vivian teve que admitir que foi a melhor refeição que ela já provou. Mas o que mais incomodava Vivian não eram os jantares ou os passeios. Era a maneira como Sebastian olhava para ela, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E, no entanto, ele nunca exigiu, nunca pressionou. Ele esperou da mesma forma que esperou por 5 anos. Durante esse tempo, Vivian também começou o projeto que carregava dentro de si há tanto tempo. A antiga cobertura de Derrick, o lugar que havia sido seu inferno por 5 anos, foi confiscada para pagar dívidas após o julgamento. Vivian a comprou de volta por um preço baixo, não para morar nela,
mas para transformá-la em algo que tivesse significado. Ela fundou o Ashford Center, um lugar que apoiava mulheres vítimas de violência doméstica. O lugar que antes havia sido sua prisão tornou-se um refúgio para outras mulheres que buscavam uma saída de seus próprios pesadelos. Os degraus onde ela havia caído na chuva, onde Derrick a jogou fora como lixo, agora eram a entrada para mulheres que vinham em busca de ajuda e esperança. Toda vez que Vivian via uma mulher atravessar aquelas portas, com os olhos cheios de medo, mas também de determinação, ela sabia que havia transformado sua dor em algo que importava. Em uma noite de primavera, Vivian e Sebastian estavam na varanda do apartamento dela, olhando para a cidade brilhando com as luzes. Uma brisa suave passava, trazendo o perfume das flores de um parque próximo. Eles tinham terminado o jantar. A garrafa de vinho estava vazia e o ar entre eles estava pesado com coisas não ditas. "Por que você não veio me buscar há 5 anos?" perguntou Vivian, a pergunta que ela queria fazer há tanto tempo, mas nunca ousou dizer. Sebastian ficou em silêncio por um momento, olhando para longe, como se estivesse revivendo os anos que se passaram. "Porque você era feliz naquela época", disse ele lentamente. "Ou pelo menos achava que era feliz. Eu não tinha o direito de destruir isso." Vivian olhou para ele com o coração batendo mais rápido. "E agora?" Sebastian se virou para ela, e seus olhos azuis não eram mais gelados. Eles estavam quentes como fogo sob as cinzas. "Agora você não está feliz", disse ele baixando a voz. "E eu quero mudar isso, se você me deixar." Vivian não respondeu com palavras. Ela se aproximou, diminuindo a distância que mantiveram por um ano inteiro. Colocou a mão no peito dele, sentindo o batimento forte e constante do coração dele sob a camisa. E pela primeira vez em 5 anos, ela não teve medo de ficar perto de um homem. 6 meses depois, a primavera havia retornado a Long Island. Os jardins da Cross Estate floresceram com milhares de flores em todos os tons, do rosa suave das cerejeiras ao branco puro das magnólias. Vivian estava na varanda do segundo andar, de onde podia ver todo o jardim se estendendo até a costa distante. Uma brisa suave soprou, trazendo o perfume doce das pétalas no sal do oceano. Ela tinha 28 anos e meio e, pela primeira vez na vida, sentia uma paz verdadeira e inabalável. Passos familiares soaram atrás dela e Vivian sorriu sem se virar. Ela havia aprendido a reconhecer o andar de Sebastian há muito tempo, firme e calmo, nada parecido com os passos pesados e ameaçadores que ela costumava temer no passado. Ele parou atrás dela, perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo, mas mantendo a distância respeitosa que sempre mantinha. "Tenho algo para você", disse Sebastian, com voz baixa e calorosa. Vivian se virou e o viu segurando uma pequena caixa embrulhada em veludo preto. Seu coração bateu mais rápido quando ela estendeu a mão para pegá-la, imaginando o que havia dentro. Ela levantou a tampa e tudo ao seu redor pareceu parar. Repousando sobre seda branca estava o medalhão de sua mãe. O medalhão que Derrick havia jogado na calçada naquela noite tempestuosa, mais de um ano atrás. O medalhão que se estilhaçou em dezenas de pequenos pedaços, enquanto ela tentava desesperadamente juntá-los com as mãos nuas e escorregadias de sangue. Agora ele estava ali, perfeito, como se nunca tivesse sido danificado. Cada fragmento havia sido recolocado no lugar com cuidado meticuloso. A prata estava polida até brilhar, ainda mais bonita do que antes de ser destruída. Vivian abriu o medalhão e dentro dele ainda estava a velha fotografia de sua mãe, cuidadosamente preservada, embora tivesse ficado encharcada e amassada pela chuva. "Você guardou isso?" sussurrou Vivian, com a voz embargada. A partir daquela noite, lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Mas não eram as lágrimas de tristeza que ela chorava há 5 anos. Eram lágrimas de emoção, de gratidão, de amor. "Guardei tudo o que era seu daquela noite", disse Sebastian, com a voz mais suave do que Vivian jamais tinha ouvido, inclusive meu coração. Vivian olhou para ele com as lágrimas ainda caindo, e o que ela viu nos olhos de Sebastian fez seu coração sentir como se fosse se partir de felicidade. Não eram mais os olhos frios de um chefe da máfia. Eram os olhos de um homem apaixonado, profundos e honestos. Sebastian lentamente se ajoelhou diante dela. Ele tirou uma segunda caixa, menor que a primeira, e quando a abriu, um anel de diamante brilhou sob a luz do sol da primavera. O diamante era azul, azul como seus olhos, engastado em uma intrincada aliança de platina. 5 anos atrás, eu deixei você entrar em um pesadelo porque achei que não tinha o direito de impedir isso, disse Sebastian, sua voz tremendo levemente, mesmo tentando mantê-la firme. Não cometeria esse erro novamente. Ele ergueu o olhar para ela,
os olhos azuis contendo um oceano inteiro de sentimentos. Vivian Ashford, você permitiria que este homem passasse o resto da vida fazendo você feliz? Vivian olhou para o homem ajoelhado diante dela. O homem que esperou por ela em silêncio por 5 anos, protegendo-a à distância sem exigir nada. O homem que recolheu cada fragmento quebrado do medalhão na chuva e o manteve em segurança até hoje. O homem que lhe deu tempo para se curar, espaço para se tornar independente e um amor sem condições que ela nunca soube que existia. Ela se abaixou até o nível dele e segurou suas mãos nas suas. O inferno ao seu lado, disse ela. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ela exibia em tantos anos se espalhou por seus lábios. Ainda é melhor do que o paraíso ao lado de qualquer outra pessoa. Sebastian deslizou o anel em seu dedo, depois se levantou e a puxou para seus braços. Vivian descansou a cabeça contra o peito dele, ouvindo o ritmo forte e constante de seu coração. Pela primeira vez na vida, ela entendeu o que significava ser verdadeiramente amada. Não por dinheiro, não por vantagem, não por esquemas ou cálculos, simplesmente porque ela era ela mesma. E era isso que ela merecia desde o início. Este é o fim da história de Derek Moore, o homem que acreditava ser o rei do mundo e se esqueceu de verificar quem realmente possuía sua alma. Ele acreditava que o poder e o dinheiro podiam comprar tudo, mas no final, ele perdeu tudo por causa de sua própria ganância e crueldade. E Vivian, a garota que antes era considerada uma órfã sem valor, renasceu das cinzas para encontrar o amor verdadeiro e construir uma nova vida cheia de significado. Esta história nos ensina que o karma é real. Você colhe o que planta. Nunca menospreze os outros, pois você não sabe quem eles realmente são ou do que são capazes. E acima de tudo, o amor verdadeiro não é posse ou controle. É respeito, paciência e permanecer ao lado um do outro em todas as tempestades. Como essa história te fez sentir? Na vida real, você já conheceu pessoas como Derek ou Sebastian? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que vai no seu coração. Se esta história tocou suas emoções, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder mais histórias emocionantes todos os dias. Desejamos a todos que assistem a este vídeo muita saúde, dias felizes e paz em suas vidas. Obrigado por assistir. Até breve, nos vemos no próximo vídeo.